Estamos no ar mais uma vez e vamos falar novamente sobre Singapura 2008. Nelsinho Piquet falou sobre os bastidores, falou sobre aquilo tudo que aconteceu no polêmico caso de 2008 em Marina Bay, dando a sua versão. Muita gente fala sobre ele, mas no final das contas ele que fala muito pouco nos últimos anos sobre esse assunto, comentou sobre aquele caso em que ele bateu de propósito no muro do GP de Singapura para favorecer Fernando Alonso e deu toda aquela confusão envolvendo agora Felipe Massa tentando reaver na justiça a anulação daquela corrida. Então vamos conferir o depoimento de Nelsinho Piquet. Na volta, Carlos Costa e eu estaremos falando sobre os principais momentos desse depoimento e também gostaríamos de agradecer ao Pelas Pistas por ceder esse corte do programa dessa última terça-feira. Falou? Então fique com o Nelsinho Piquet. Na volta a gente comenta sobre o que ele falou. Óbvio que eu nunca falei muito sobre isso, mas é uma situação, da minha parte, eu não estou falando independente do que o Felipe e a equipe dele resolver fazer. Eu acho que ele tem que fazer o que ele acha que ele deve fazer. Enfim, ele deve ter uma assessoria jurídica que deve estar ajudando ele, obviamente, né? O próprio Nicolas Todd e tudo, mas assim, eu acho que é uma boa oportunidade também de poder falar um pouco do que eu passei, né? Eu acho que muita gente julga sem saber, e sim, foi um erro, né? Mas na posição que eu tava, né, de você sonhar de estar na Fórmula 1 durante tantos anos, né? E começa no kart, aí muda pra Europa com 16, aí a gente consegue ganhar a Fórmula 3 com uma equipe brasileira. Aí você começa a visitar as equipes de Fórmula 1 e testa um carro e testa outro. Aí vai para a Fórmula 2 com a própria equipe brasileira. A gente consegue disputar, né, o segundo ano na Fórmula 2, consegue disputar, quase vencendo o campeonato contra o Hamilton, e é onde ele estava com a equipe Júnior, McLaren, e a gente com a nossa equipe brasileira, sabe, dando canseira neles. Lógico, tem todo o CCC, a gente teve pane seca, teve nossos problemas que a gente perdeu o campeonato, mas perdeu. Enfim, isso acontece, ficamos em segundo. E aí, finalmente, a gente teve uma proposta da equipe que tinha acabado de ser campeão do mundo, 2006, da Renault, que era com o Alonso. Olha, assim, a gente quer você o ano que vem como piloto de teste, você vai correr em 2008 com a gente, a gente te dá o contrato agora. Tipo, era um contrato no final de 2006, para ser um piloto de teste de 2007, você vai treinar pra caramba o ano que vem, e 2008 você vai correr na equipe, já tá acertado aqui. Assim, pra mim era assim, um sonho, não tem como errar, né? A equipe, entre aspas, da Red Bull tá querendo pegar o menino, como se estivesse pegando o Enzo agora. O Enzo você vai testar o ano que vem, no outro ano você corre. Aonde que eu assino, né? Não tinha nem dúvida. E nessa... Você não tava nem discutindo salário, né? Não. Nessa... E nesse sonho que tava tudo acontecendo, a gente nem cogitou de ter alguém me acompanhando, alguém, né, ou um advogado, um empresário, mas um empresário que eu digo assim, por exemplo, você pega o Carlos Sainz, né, que tem o primo dele, que tá ali toda hora com ele, você pega o Max ele tem o Raymond lá, que é um cara que teve com o pai dele a vida inteira, é um cara que ele confia mais no próprio Raymond do que no próprio pai dele. Você pega o próprio Alonso. O Alonso tinha na época o Flávio, mas entre ele e o Flávio tinha um cara lá, um espanhol, que era o cara que ele realmente lhe dava tudo. E na nossa época a gente nem pensou em nada disso. E e nessa primeira temporada, que foi muito difícil, que era pra... Bom, voltar um pouquinho, em 2007... né, os dois pilotos da equipe eram o Kovalainen e o Fisichella. E o que aconteceu? Você tinha um piloto novato e um piloto que estava no final da carreira dele, mas queria continuar tendo resultado. E então ele queria treinar. E foi no ano que os treinos diminuíram diminuíram 80%. Então, de 2006, que deviam ter, 20 dias de treino, em 2007 tiveram 8, 10, alguma coisa assim. E dos 8, 10... o Kovalainen queriam fazer todos porque ele era um piloto novo, e o piloto mais velho, que era o Fisichella, queria fazer todos porque queria mostrar serviço. E sobraram, assim, 3 dias pra mim, entendeu? Então, já em 2007, eu já fiquei fazendo nada. Não tinha simuladores naquela época, então você não podia ficar
aprendendo aquele volante com 200 botões, aprendendo nas pistas, que não tinha nada disso, não tinha simulador. Então, eu praticamente não andei. E aí, para tornar minha situação mais difícil um pouquinho, o Alonso teve o atrito dele na McLaren em 2007 com o Hamilton. E aí, em 2008, quando eu entrei pro carro, eles trocaram, ia ser eu e o Kovalainen, botaram o Kovalainen no lugar do Alonso, na McLaren, e o Alonso veio andar comigo. E o Alonso, se ele anda hoje em dia, imagina 15 anos atrás o que aquele cara não andava. Bicampeão do mundo. Não, e ele tava assim, com a faca nos dentes, mais do que tudo, entendeu? Porque ele tinha acabado de ser 2 vezes campeão do mundo, aí foi pra McLaren, teve essa confusão com o Hamilton, e voltou assim, querendo abraçar o mundo e chacoalhar, né? E eu era um piloto novato, que não tinha treinado, e obviamente não sabia que ia ser difícil, mas eu não sabia o que eu ia enfrentar, né? E foi realmente muito difícil, porque eu peguei muitas pistas que eu não conhecia. A Austrália, por exemplo, a Fórmula 2 não ia pra Austrália igual ia hoje em dia. Nem tinha simulador, assim. Então você vai em pista que você não conhece. E, né, foi se juntando pressão, né? Eu não tinha ninguém ali. Meu pai não foi nenhuma corrida no primeiro ano. Não tinha ninguém comigo ali. Era o próprio Flávio, que era o dono, chefe da equipe, e era meu empresário, não só o meu, como de outros 6 pilotos lá no grid, né? Então, eu era só uma figurinha e mais outros todos. Era Weber, Kovalainen, Alonso, agora nem lembro a lista deles, mas eram vários. O Fisichella, o Trulli. E aí, aquele jeito meio grotesco, quem acompanha a Fórmula 1 daquela época, né? Não é só daquele jeito que ele é na TV, ele é assim pior ainda, né? E assim, eu sozinho, né? A única pessoa mais próxima de mim era o meu treinador, o Gabriele, que até hoje ele é meu amigo, assim, é família praticamente, que era a única pessoa que eu podia conversar e tentava amenizar as grosserias do Flávio. E aí as coisas foram, né, foi se juntando, toda a corrida, tomava 2 décimos, 3 décimos, algumas pistas 4 décimos. Muito perto dele. Cara, era muito difícil pra mim, sabe? E a pressão vai aumentando e parece que a sua... Confiança? A sua confiança no carro parece que vai diminuindo, né? Toda vez você vai ficando mais nervoso, né? Você vai ficando mais com aquela bola aqui no pescoço. A gente ainda conseguiu fazer um pódio no ano, lógico, foi muito devido à estratégia, só que a gente fez 30 voltas ali liderando, depois o Hamilton me passou e consegui manter, que era o Felipe atrás de mim, não conseguiu passar a gente, que era, na época era um carro muito mais rápido que o nosso. Então assim, tudo bem, a estratégia ajudou muito, mas eu fico contente ao mesmo tempo que a gente conseguiu ficar ali, não sei se foram 30 voltas, mas no mínimo umas 20 voltas do final da corrida a gente ficou, relargou o safety car, a gente ficou e manteve a posição e ficamos em segundo, mas assim, a pressão do Flávio era muito grande pra cima de mim, até que chegou naquele final de semana e, né, resumindo a história, me colocaram psicologicamente contra a parede e eu não tive como, sabe, muitas pessoas perguntam pra mim, mas você faria isso de novo? É lógico que a primeira resposta normal é não, óbvio que não, mas voltar naquela idade, naquela pressão, você não tem ninguém ali com você a não ser um bullying daquele, sempre reclamando, sempre botando pressão, sempre avisando, é a sua última chance, isso, aquilo, isso, aquilo. E você vê no seu sonho, que você passou a vida inteira, parece que não tá, parece que tá indo num caminho completamente errado, parece que as coisas deram tudo errado, era pra você ter treinado no ano seguinte, era pra você ter pego um companheiro, talvez, que não era tão forte igual o Alonso, que era pra ser o Kovalainen, sabe? Tudo parece que se direciona num caminho errado. E então, realmente, eu cometi um erro, mas foi uma coisa que, se me falar, se faria de novo, cara, se me botar no mesmo lugar de novo... Não sabe. Não é que eu não sei, é que eu estaria na mesma posição. O que eu não faria de novo? Eu não entraria na Fórmula 1 de novo sozinho. Se um filho meu, ou se qualquer pessoa, um familiar, alguém que eu pudesse, todos os pais que eu pude dar um conselho, é que assim, o psicológico do piloto quando ele entra na Fórmula 1 é muito sensível, né? Ele tem que se sentir muito confiante. Quando ele perde essa confiança, né, é uma coisa muito delicada e muito difícil de recuperar. E
a primeira coisa é assim, cara, tem uma pessoa do lado do seu filho. Pode ser um irmão, um primo, um advogado, um amigo, qualquer coisa, mas uma pessoa que sabe que independente de qualquer coisa que vai acontecer, ele vai querer o bem do piloto. Essa é a coisa mais principal e uma coisa que eu não tive. Então isso me destabilizou de uma maneira assim que as pessoas às vezes não entendem tudo que eu passei lá, a pressão e a situação horrível, né? Eu achei que né, logo, obviamente aí conseguimos renegociar, ficamos no segundo ano. E aí essa história veio à tona mesmo, porque eles sacanearam, quebraram o meu contrato, que não era pra ter feito isso. Eles não quebraram o contrato, era pra eu ter corrido o ano inteiro e de uma hora pra falar, não, agora vai entrar o Grosjean no seu lugar. Eu, cara, vocês não podem fazer isso, não, a gente não tá nem aí. Tipo assim, eles trataram assim, como cachorro. E aí foi que eu falei, cara, tá bom, então, já que vocês estão me chutando pra fora, achando que eu sou lixo, acho que a gente precisa deixar as coisas claras aqui. E aí foi por isso que realmente todo mundo soube da história. Que pra mim foi horrível, porque, né, eu não fui, todo mundo acha que eu fui banido da Fórmula 1, não fui banido. Quem foi banido foi o Flávio e o Pat Simmons. Eu não fiquei lá porque, cara, eu não tinha vontade mais nenhuma de estar lá, entendeu? Eu não tinha mais vontade nenhuma de, assim, eu achei que eu não ia mais correr. Eu tive a sorte, eu não sei lá o que foi, que recebi um telefonema dos Estados Unidos para fazer um teste de NASCAR. Quando eu fiz a primeira corrida em Daytona, a minha paixão voltou, sabe? Foi depois, sei lá, depois de um ano, não lembro quanto tempo depois, 6 meses. E assim, Daytona foi a que realmente me reacendeu a vontade de correr de novo. E aí fui o primeiro brasileiro a vencer na NASCAR, voltei pra Fórmula E, fui o primeiro campeão mundial da Fórmula E. Todas as categorias que eu passei, continuei ganhando corrida, Rallycross, a própria Stock Car agora. Então, assim, graças a Deus eu não perdi essa paixão pelo que eu amo fazer, porque hoje em dia é difícil você achar alguma coisa que você me fazer, e assim, por muito pouco eu não perdi isso. Por mais que tenha sido muito traumatizante, e ainda é muitas vezes, porque muita gente não entende, muita gente julga sem entender da história, entendeu? Então, todo dia, sabe? Todo dia eu não passo isso na minha cabeça, esse filme, essas coisas. É lógico que eu queria que fosse diferente, é lógico que eu não fiz isso pra afetar uma pessoa diretamente. Foi uma ordem de equipe pra ajudar alguém dentro da nossa equipe, não foi pra atrapalhar o Felipe, não foi nada disso. A gente não sabe o que ia acontecer, entendeu? O Felipe podia muito bem ter vencido aquela corrida se não tivesse dado nada no pit stop, entendeu? Então, enfim, eu espero que as pessoas entendam um pouco mais, né? A única coisa que eu fico em dúvida é que eu te perguntei isso, nós gravamos isso até na sequência, né, em 2009, quando foi tudo revelado, por que na hora você não ligou pro seu pai? Cara, porque eu era sozinho. Ficou com medo? Não, eu era sozinho, a diferença de horário era muito grande lá em Singapura. Quando é que foi conversado com você? Foi na véspera? Foi... não lembro exatamente sábado, agora, mas foi... Você teve um dia para pensar? Não lembro. Eu não lembro agora. Eu acho que não tive muito tempo, não. Eu acho que foi... Se eu não me lembro muito bem, foi no dia, mas é uma questão que eu não... a gente tem até as coisas tudo... Os horários loucos lá, eles podem ter te falado até no... Eu não lembro direito, falar a verdade, faz muito tempo. Quem me conhece sabe que eu tenho a memória meio ruim, Não tinha warm-up jamais na época? Não tinha. E foi a primeira prova noturna também, então os fusos horários eram Não, eu acho, diferentes. Regi, se eu tivesse que chutar, eles falaram mais próximo da corrida do que antes, justamente para não te dar a opção. Isso, exatamente, para meio que te encurralar. E falar, é isso que você vai fazer e ponto, não tem opção. Se fosse na véspera, o Nelson pegava o avião e ia para lá. De volta aqui agora nos estúdios do Motorsport Network em São Paulo, como prometido, estou ao lado de Carlos Costa para a gente comentar sobre esse depoimento muito interessante de Nelsinho Piquet. E eu já falo contigo, Carlão, sobre uma questão que o Nelsinho fez questão de ressaltar, que é justamente ele estar sozinho, sempre ressaltando que estava sozinho
no começo da carreira dele na Fórmula 1. Ele teve a presença do pai constantemente nas categorias de acesso com equipe, né, porque esportes ali na Fórmula 2, Fórmula 3, mas na Fórmula 1 ele estava sozinho, inclusive virou algo que ele diz que se pudesse dar uma assessoria ou se pudesse aconselhar alguém, né, sempre ter alguém na Europa ali, sempre ter alguém ao lado do piloto, e citou casos, inclusive, de pilotos da atualidade. Eu acho que é um tema muito interessante, justamente porque ele se viu sozinho ali, achando que poderia confiar no Flávio Briatore, algo que não aconteceu, e ele acabou ali se deparando num dilema, que ele acabou optando pela batida proposital no GP de Singapura e acabou manchando a carreira dele, praticamente ali encerrando a sua participação na Fórmula 1 depois, no ano seguinte, quando tudo ficou público, né? Quando tudo se tornou público por conta também da demissão dele da própria Renault. É interessante esse aspecto, né? E aí, só pontuando as pessoas que ele cita, o próprio Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz. E é diferente um pouco a situação dele com relação a esses personagens. Ele tinha o manager dele, que era o próprio Briatore, então era um pouco complicado, e a gente tem que lembrar que o Briatore também era empresário do próprio Alonso, do Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Mark Webber, que o Nelson também cita. Ele ressalta a importância de ter uma pessoa entre ele e o manager de mercado, digamos. Alguém que pense nos interesses do piloto e saiba fazer esse filtro, né? Que no fim das contas foi o que faltou pro Nelsinho. E até lembrando, né, que o Nelson não acompanhou o Nelsinho na temporada de 2008. Alguém que ele possa conversar sempre e que, ao se deparar numa situação dessa, coloque e traga o piloto à realidade. O Briatore colocou o interesse dele. Sim, da equipe, exato, dele à frente do próprio Nelsinho. Às custas. Às custas, boa. E se por um acaso o Nelsinho tivesse alguém ali por ele falava, não, isso aí você vai acabar com a sua carreira uma vez que isso seja descoberto, né? E aí eu acho que o piloto está tão na pressão ali por conta de tudo que aconteceu. Inclusive foi interessante ele colocar todo o relato dele pré-Fórmula 1, mostrando que aquilo era um sonho, e também principalmente o ano anterior com o número de testes reduzido, sem simuladores, porque hoje é muito comum, mas na época você não tinha simuladores, então ele não conhecia boa parte das pistas. Não tinha como testar, né? Não tinha como testar, né? Apesar da Fórmula 1 naquela época ainda ter um maior número de testes do que tem hoje, mas hoje os pilotos contam com simulador, então é um contexto bastante diferente, né, Carlão? Porque ele se via sozinho, sendo pressionado toda a corrida, né? Se ele não ir bem, ele sai da Fórmula 1, né? É o sonho que ele estava sempre ali em busca. E aí, em algum momento ali em que Flávio Briatore faz esse tipo de proposta, né? Lidera essa proposta para ele acaba aceitando, e depois a consequência disso ficou muito ruim, né? E isso é discutido até hoje, como vocês estão vendo, justamente por conta das atitudes que podem acontecer de Felipe Massa na busca do cancelamento, da anulação do GP de Singapura de 2008. São aspectos interessantes e é importante a gente pontuar, né? Puxa até esse lado psicológico que o Nelsinho bastante ressalta, até na perspectiva dessa dica que ele dá, eventualmente, a quem busca uma ida para a Fórmula 1. E é interessante essa entrevista de agora, porque ela, embora repita muitos dos pontos que o Nelsinho, ao longo dos anos, já havia colocado sobre o episódio, ela, por ser feita no podcast dele mesmo, digamos assim, com mais tempo, mais conforto, ela tem um caráter um pouco mais, não diria emotivo, mas ele coloca... Pessoal. Eu acho que essa é a palavra certa. Ele coloca de maneira um pouco mais confortável na perspectiva do relato, e até, eu diria, talvez um pouco mais sincera, porque ali no final, e eu acho esse um destaque bastante interessante, ele fala, né, a expressão traumatizante, inclusive cita que é algo que volta e meia aparece na cabeça. Então é importante a gente colocar esse aspecto humano também, né? Porque muita gente julga com razão, ele cometeu um erro, mas não é como se ele não tivesse nem aí, não é como se ele tivesse num contexto favorável, uma mera questão moral que surge repentinamente para ele dizer sim ou não. Tinha todo um background. Sim. E aí você foi muito feliz, em citar a GP2, esse período aí de 2007 que na prática ele não corre. Um ano parado, né? E também tem um outro aspecto, né, Ericão, que é o companheiro de equipe. A gente tem que lembrar que, em tese, o Nelsinho seria companheiro do Heikki Kovalainen,
Só que aí a treta do Alonso com o Hamilton na McLaren em 2007 acabou fazendo com que essa dupla se invertesse, né? A gente teve o Kovalainen correndo com o Hamilton na McLaren em 2008 e o Alonso voltou para a Renault, o que obviamente representou um desafio maior, né? Piloto por piloto, a gente sabe que há uma diferença grande entre o espanhol e o finlandês, além da experiência propriamente dita. O Alonso já bicampeão do mundo e o Kovalainen fez a sua estreia em 2007. Então... imagino também, o próprio Nelsinho cita, né? Imagina como o Alonso veio para esse 2008. Sangue nos olhos total. Sangue nos olhos total. Então, não ia dar nunca nenhum tipo de margem, né, a isso. E muita gente pode até estar assistindo o nosso papo aqui, Carlão. Vocês estão passando pano e tal, não sei o quê. Não, a gente acredita que ele mesmo, o próprio Nelsinho, se arrepende disso, mas ele coloca... fala isso de forma clara. Né? E o contexto ali do sozinho... Né, hoje ele não garante que não faria de novo, porque ele estaria na mesma situação. Ao mesmo tempo, muita gente que fala que a gente passa pano, né, em outros programas, nos nossos programas aqui, né, meio que alivia a barra para Flávio Briatore, para o próprio Pat Simons, para o próprio Fernando Alonso, que eu duvido que não sabia. Né, tudo bem, o Fernando Alonso pode estar numa condicional, tal, que ele vai dizer até a morte que não sabia. Mas, do jogo também. Mas assim, como é que você pode só condenar o Nelsinho, que é o elo mais fraco de tudo isso? Né? Tava todo mundo muito bem estabelecido aí para essa trama e todo mundo condena a parte mais fraca dessa equação. Você tem mais algum destaque, Carlão? Não, acho que é nessa linha mesmo. É algo condenável. A gente não se exime aqui de condenar. Sim. O próprio Nelsinho fala sobre isso. O Nelson, acho que de maneira mais vocal até. Hoje em dia o Nelson tá muito mais recluso, mas na época ele falou que o filho dele fez um absurdo. Então dá para ter uma dimensão da culpa que é sentida de maneira familiar ali em relação ao episódio. E aquela coisa, eu acho que o X da questão aqui condenar, falar foi um erro, mas entender o contexto no qual o piloto estava situado ali antes de fazer aquela batida proposital no GP de Singapura, né? Então, eu acho que também não tem muito mais o que adicionar. Chovendo uma olhada até com base na declaração que a gente viu do Nelson e Piquet. Mas é isso, julgue fazendo as devidas ponderações, como se deve jogar o Briatore, o Alonso, o Pat Simmons e Companhia Limitada. E mais um registro aqui no final, a NASCAR servindo para reativar o coração automobilístico de Nelsinho Piquet, obviamente, depois que ele sai da Fórmula 1, tem uma carreira muito boa na NASCAR, sendo inclusive o primeiro brasileiro a vencer uma corrida dentro das principais categorias, dentro da categoria principal ali do campeonato, né? Não na categoria principal, mas nas 3 principais ali, é o único brasileiro a vencer. E são vitórias contundentes. Você que está acompanhando a gente, quero agradecer mais uma vez. E eu quero lembrar sempre que vocês podem acompanhar o motorsport.com nas principais redes sociais. Além disso, ouça também os nossos podcasts. Além de baixar o nosso aplicativo, estamos nos principais celulares. Pode ser no sistema iOS ou também no Android. E você que acompanhou a gente mais uma vez, muito obrigado. Voltaremos em uma próxima. Tchau, tchau. Senta o like.